Olá, senhoras e senhores, eu sou Enoque, tudo bem com vocês? Meus alunos aí, nessa aula vamos estudar o assunto matrizes. Aqui, ó, matriz. Já tive outra aula com vocês aí, não foi isso? Vamos nessa. Primeiro, o conceito de matriz, definições e operações é o que eu vou falar nessa e na próxima aula. Matrizes são organizações de informações numéricas em uma tabela retangular formada por linhas e colunas. Esse é o conceito de matriz. Essa organização em uma tabela facilita que se possa efetuar vários cálculos simultaneamente com as informações contidas na matriz. Esse é o objetivo do estudo de matriz. É tranquilo esse assunto, é de boa e eu sou Enoque. Toda matriz tem um formato MN, leia-se, M por N, com M e N pertencente aos números naturais sem o zero. Quer dizer, a matriz não pode ter zero linha ou zero coluna. Onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. Vocês já viram isso aqui comigo. Representação de uma matriz. Existem diversas maneiras de representar uma matriz. Entre elas, podemos representar entre colchete, entre parênteses, duas barras ou barra dupla. Estas são as maneiras de você representar uma matriz. Essas são as representações mais comuns encontradas na literatura, na nossa vida, na matemática mundialmente. Sou Enoque. Exemplos. As mais diversas representações de matriz podem ser assim. Aqui eu tenho uma matriz com três linhas, duas linhas e três colunas. Então, posso representar assim por colchete, posso representar por parênteses, barra dupla ou barra única. Elementos de uma matriz. Quais são os elementos? Seja uma matriz genérica, MN, ou seja, com tantas linhas e tantas colunas. M representa as linhas e N as colunas. Então, temos A11. A11 é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. A33, terceira linha, terceira coluna. Dessa forma, os elementos de uma matriz A são obtidos indicados por A e J. Os elementos são representados por A e J. Onde I representa o índice da linha e J representa o índice da coluna. O primeiro é sempre da linha, o segundo é sempre relacionado à coluna e eu sou Enoque. Assim, para localizarmos o elemento na coluna, procuramos o número de linhas e a coluna. Este número são I, J, linha e coluna que o elemento pertence. Pela imagem acima, vejam que as linhas são numeradas de cima para baixo, enquanto as colunas são numeradas da esquerda para a direita. Sempre assim, gente, daqui para baixo e daqui para cá. Exemplos. A11 representa o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, matriz para vocês. A32 está na terceira linha e segunda coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. AMN, número de linha e número de colunas. Observem aqui, eu já mostrei algo parecido para vocês, agora é um aprofundamento, e eu sou Enoque. Vamos lá. A11, o A11 vale 1, não é verdade? A12, primeira linha, segunda coluna, 4. A13, vale 0. A14 não existe, porque não tem a quarta coluna. A21, menos 2. A22, 4. E A23, vale 3. Então, essas representações são importantes para cálculos futuros, tá bom? Vamos lá. Uma matriz também pode ser representada por uma forma abreviada, que possamos escrever facilmente. Olha a forma abreviada. Aqui eu tenho uma matriz AIJ do tipo 2 por 3, ou seja, de 3 linhas e 3 colunas.
Eu quero definir essa matriz por essa lei de formação. Isso aqui que vocês vão fazer algumas atividades aí no livro. A e J, onde I quer dizer a linha e J quer dizer a coluna. Eu quero aqui definir, primeiro vamos verificar as informações passadas. Observe que teremos uma matriz retangular com 2 linhas e 3 colunas. Os elementos da matriz é a soma dos índices posicionados. Cada matriz haverá uma lei de formação, caso peça para construir. No caso dessa, eu quero uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Tudo bem? Escrevendo. Se eu estou pedindo para definir os elementos como I mais J, então, primeiro elemento, eu vou ter 1 mais 1, 2. Segundo elemento, 1 mais 2, 3. O elemento A13, 1 mais 3, 4. A21, A22 e A23. Cada matriz pode ter uma lei de formação. A mesma matriz pode ter várias leis de formação. Isso vai depender muito da sua organização. Eu sou Enoque. Então, a matriz será dada da seguinte maneira. Não inverter a ordem, se ligar direitinho onde cada elemento vai ficar. Estudo de matrizes, eu sou Enoque. Algumas matrizes são ditas especiais. Entre as matrizes especiais, eu posso destacar algumas para vocês. Vamos conhecer alguns tipos de matrizes especiais que é muito importante saber. Primeiro, matriz linha. Qual é a característica da matriz linha? É uma matriz que possui somente uma linha. É 1 por M. Pode ter infinitas colunas, mas só tem uma linha. Olha um exemplo aqui, ó. Essa é uma matriz linha, só tem uma linha. Tranquilo? Matriz coluna. Se matriz linha só tem uma linha, matriz coluna só tem uma coluna. Entende-se como só tem uma coluna, não é verdade? Matriz coluna só tem uma coluna. Pode ter várias linhas. É um exemplo aqui. 1, 2, 3, tal, tal, tal. Eu sou Enoque. Matriz nula. Uma matriz nula é uma matriz em que todos os elementos é igual a zero. Isso é uma matriz nula. Todos os elementos. Não importa o número de linhas e o número de colunas. Tudo bem? Matriz quadrada. Matriz quadrada é uma matriz que o número de colunas é igual ao número de linhas, ou seja, forma um quadrado. Número de linhas igual ao número de colunas. Sendo que uma matriz quadrada de ordem Mn pode ser representada, pode dizer que ela tem uma ordem n. Assim. Essa é uma matriz quadrada porque tem 3 linhas e 3 colunas. Matriz quadrada. Essa é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, ou simplificando, de ordem 3. Então, se ela tem 3 linhas e 3 colunas, posso dizer para você que é uma matriz de ordem 3. Numa matriz quadrada de ordem n, temos que os elementos aí J com I igual a J, ou seja, linha e coluna estão sempre com os mesmos valores. Tudo bem? Aqui um exemplo. Eu também posso chamar as diagonais. Diagonal é que liga uma até a outra dessa maneira. Diagonal principal e diagonal secundária. Os elementos da diagonal principal são sempre iguais aos seus valores. Olha só, A11, A22 e A23. Os elementos da diagonal secundária são exatamente esses aqui. Tudo bem? Principal e a outra é a secundária. E eu sou Enoque. Diagonal e secundária. Tudo bem? Observação. Quando a matriz não é quadrada, ela é chamada de retangular. Toda matriz que não é quadrada é chamada de matriz retangular. Matriz diagonal. É uma matriz quadrada onde todos os elementos não pertencem à diagonal. Os elementos não pertencentes à diagonal principal são nulos. Esse conceito, pessoal, só é importante para cálculos futuros que nós veremos. É importantíssimo que vocês desenrolem isso aí. Entenda a ordem de cada um. Exemplo.
Exemplo de uma matriz diagonal. É uma matriz quadrada, como eu já falei, onde todos os elementos não pertencem à diagonal principal. Tudo bem? Não são nulos. Matriz identidade. Vai precisar lá na frente para trabalhar em operações com matriz inversa. É uma matriz quadrada que tem todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos e os elementos da diagonal principal são sempre 1. Não é representado por IN, ou seja, identidade. Matriz quadrada de ordem N. Olha o exemplo. Matriz identidade desse tipo. Todos os elementos da diagonal principal é 1 e os demais é 0. Se for de segunda ordem, elementos da diagonal principal 1, o restante 0. Isso é uma matriz identidade. Matriz oposta. A matriz é uma matriz que é obtida trocando os sinais dos elementos da matriz. Se chamamos uma matriz de A, então a oposta é menos A. A oposta é quando eu troco o sinal, pessoal. Chamamos de matriz oposta quando eu troco os seus sinais. Quando eu troco todos os sinais da matriz, eu digo que ela é oposta. Exemplo. Considera a matriz A, que eu dei aqui a seguir. 2, menos 1, 4 e 1. Então, a oposta, basta trocar todos os seus sinais. Onde era 2 ficou menos 2, onde era 1 ficou menos 1 ficou 1, onde é 4 ficou menos 4, onde é menos 1 ficou 1. Matriz transposta, é matriz até umas horas, né? Vamos lá. Uma matriz transposta é uma matriz resultante da troca da ordem das linhas por coluna, isso mesmo. Se eu troco linhas por colunas, eu teria uma matriz transposta pelas colunas. Se temos uma matriz A, então a transposta de A é representado por A elevado a T. Todo mundo já vai saber que é uma matriz transposta. Seja a matriz M por N, a sua transposta é N por M. Observe, foi invertido aqui, ó. Foi invertido. Eu inverto quando eu quero a transposta, tudo bem? Aqui. Aqui eu tenho a primeira linha. Observe que essa primeira linha virou primeira coluna. Eu tenho aqui a segunda linha, virou segunda coluna. Eu tenho a terceira linha, virou terceira coluna. Então, a matriz transposta é quando eu troco linhas por colunas. Propriedades das matrizes transpostas. Olha o que é que eu posso observar de importante, de regra sobre matriz transposta. Observe aqui. Considera as matrizes A e B e A um elemento real qualquer, caso as operações a seguir sejam possíveis, então temos. Se tiver condições, tem algumas condições que não podem existir. Se eu tiver uma matriz mais outra e eu quero a transposta, é a mesma coisa de eu pegar a transposta de cada uma separadamente. Não vai sair inventando regra aí, não. Se eu tiver um elemento qualquer e multiplicar um número real, multiplicar por uma matriz, se estiver nessa condição, é a mesma coisa de eu pegar apenas a transposta de A e multiplicar pelo elemento real. Como se fosse aqui transposta da transposta, uma potência de potência. O que é que faz? Volta ao normal. Se eu lhe pedir a transposta da transposta, eu estou falando a normal. Então, é igual a A. Então, se eu tiver assim individualmente, uma multiplicação, eu tenho que pegar nessa ordem a segunda, depois a primeira. A transposta da segunda vezes a transposta da primeira. São regras. Uma matriz é simétrica se e somente se, ou seja, só quando ela seja igual à sua transposta. Tudo bem? É chamada de simétrica. É uma matriz simétrica quando ela for igual à sua transposta, quando não perder nada, tiver o mesmo sentido. Uma matriz é antissimétrica se e somente se ela seja igual à oposta da transposta, quando atender necessariamente a essa condição. Então, são regras que a gente vai estar usando aí de vez em quando. Uma matriz quadrada é ortogonal. Quando é que ela é ortogonal? Se e somente se
a sua transposta seja igual a elevado a t, a transposta, seja igual à sua inversa. Então, inversa a gente ainda vai ver nas operações. É muito, mas muito importante que vocês memorizem isso, assistam essa aula o número de vezes que você quiser para direcionamentos futuros. Próxima aula veremos operações entre matrizes. Eu sou Enoque. Valeu, galera. Até a próxima.